Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Franco Martins, médico do sono. Mais um dia aqui no nosso carro do sono. Então vou falar hoje para quem tá aí na fila para fazer uma cirurgia bariátrica ou que está em processo de realização dos exames para a cirurgia bariátrica, que tá vendo aí se vai fazer, se os exames estão ok, os pré-operatórios, né? Então o que é um pré-operatório e para que serve? Então imagine que todo procedimento ele contém riscos. O mínimo procedimento possível ele tem um risco. Procedimentos pequenos têm um risco pequeno, procedimentos grandes cirurgias têm um risco mais alto. O que é um pequeno procedimento? Só para entender, eu vou tirar uma pinta da mão. Qual que é o risco que tem tirar uma pinta da mão, uma verruga? Você pode ter, por exemplo, uma alteração no sangramento. E aí, quando você tira aquilo ali, começa a ter sangrar, você teve uma intercorrência. Essa é uma pequena cirurgia que tem um pequeno risco. Quais que são os riscos mais altos? Nas grandes cirurgias, que é o que? Cirurgias que envolvem a cabeça, neurocirurgias principalmente, cirurgias que envolvem o tórax, são grandes cirurgias, e cirurgias que envolvem aqui o abdômen, ou que cirurgias cardíacas, né? Também entram dentro de cirurgias consideradas de grande porte. A cirurgia bariátrica ela é considerada uma cirurgia de grande porte ou de médio porte, a depender do procedimento que vai ser realizado. Se é um procedimento via endoscópica, ele tem um risco menor do que quando é realizada uma secção em que envolve aqui perto do músculo do diafragma. E aí o que isso tem a ver com o sono? Por que às vezes o médico ele pede a polissonografia? Isso aqui no Brasil é uma coisa que ainda se interroga, né? Mas se você for observar nos Estados Unidos, países desenvolvidos, é obrigatório a realização de polissonografia nos pacientes candidatos à cirurgia bariátrica. Então lá você tem uma academia dos médicos de cirurgia bariátrica, em que essa associação, esse grupo de pessoas, eles falam que todo paciente que vai ser submetido à cirurgia bariátrica deveria ter o seu sono avaliado. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que tem apneia do sono e que vão fazer uma cirurgia bariátrica é muito alto. A cada 100 pessoas, quase 90 tem essa alteração que é a apneia do sono. E o que isso interfere, né? Pô, tanta gente assim, o que isso interfere? Por que acontece isso? Então isso acontece porque quando a gente ganha peso, aumenta a quantidade de gordura aqui no nosso corpo, no pescoço, na garganta, porém a nossa mandíbula, a nossa estrutura de cartilagem, ela não aumenta de tamanho. Então você passa a ter uma estrutura de gordura ali que comprime as estruturas que são do mesmo tamanho. Então quando você pesava 60 quilos e agora você pesa 120, não mudou a sua estrutura óssea, não mudou a sua estrutura cartilaginosa. O que aconteceu foi que agora tem muito mais espaço ali ocupado pela estrutura de gordura. Então antes você tinha ali a via aérea livre, e agora quando a gente começa a dormir ou ter um relaxamento, se inicia a diminuição da passagem de ar na garganta, que a gente vai chamar de faringe. E qual que é a questão voltada para a cirurgia, né? Além de as pessoas que terem uma obesidade, de terem um MC maior que 30, 35, terem já um alto risco de ter apneia do sono, deverem já fazer o exame para observar e fazer o diagnóstico inicial, o tratamento. Quando eu vou fazer o procedimento cirúrgico, o que o paciente é submetido a anestesia. Durante o procedimento anestésico, o músculo ele se relaxa e a pessoa passa a dormir e não ter dor e estar inconsciente. Isso é muito bom para facilitar o procedimento cirúrgico. Porém, quando eu acordo, eu passo a ter ainda
resquícios dessa anestesia. Então, e se eu tenho uma alteração na minha respiração, o que vai acontecer se eu fiquei 6 horas, 4 horas, 3 horas ali dormindo sob efeito do anestésico na musculatura? Eu vou acordar e eu não posso ir para uma recuperação anestésica igual uma pessoa que não tem nenhum problema respiratório, igual uma pessoa que não tem apneia. Eu devo o quê? Eu devo ter uma atenção redobrada na pessoa que tem essa apneia do sono. Tanto que um dos critérios que a gente usa num diagnóstico, que é um questionário que chama Stop Bang, ele foi desenvolvido por anestesistas, porque eles começaram a observar, já isso há vários anos atrás, mais de 30 anos, começaram a observar que se eles identificavam essas pessoas antes, elas conseguiam melhorar o pós-operatório dos apneicos. Então, quando eu vou para uma bariátrica, se eu já tenho esse diagnóstico e consigo tratar essa pessoa antes, o que é melhor possível para melhorar os níveis de oxigênio, os níveis de sonolência diurna, melhorar a capacidade ventilatória dessa pessoa, eu minimizo o risco do procedimento e eu consigo escolher medicamentos anestésicos que vão ter menor risco também de dar um problema, e no pós-operatório imediato, ali ainda na sala, eu posso lançar a mão de ainda outros recursos, como oxigênio, como uma máscara ali para melhorar a respiração no pós-operatório, e eu não vou ter uma surpresa, ter uma coisa ali, uma intercorrência, uma emergência. Eu posso diminuir o risco disso acontecer, a chance disso acontecer, porque todo mundo, os médicos todos vão estar já ligados nessa situação. Por isso aí que o seu médico, o seu cirurgião bariátrico, ou quem está lhe acompanhando, pediu esse exame de polissonografia para ver se quando você é submetido ao sono, se a sua respiração muda, se o seu oxigênio cai, se o seu batimento aumenta, a sua pressão pode ter um pico hipertensivo, isso altera a glicemia, isso altera o funcionamento todo do cérebro do corpo humano. Ok? Então, e aí a gente vai para os tipos de exame. Quais são os tipos de exame? Se eu tiver algum problema muito complexo, de difícil segmento, aí eu posso fazer aquele exame antigo que era lá no laboratório do sono. A pessoa tinha que sair da casa, deixar os seus familiares, criança, se deslocar até o laboratório de polissonografia para fazer o exame lá, passar a noite lá e depois voltar para casa. Ainda demorava uma semana para ter esse laudo. Dos últimos anos para cá, isso aí reduziu bastante. Atualmente, com o avanço da tecnologia, a gente faz esses exames como? Na casa do paciente, com o aparelho que ele leva para a casa dele para fazer esse diagnóstico. Porque eu não estou imaginando que vá ter grandes alterações no eletroencéfalo daquela pessoa. Então eu posso simplesmente avaliar a respiração, a oxigenação em casa. Você pega o aparelho lá na clínica médica e vai levar para sua casa para fazer o exame em casa, vai montar em você, aí é muito simples. Quem quiser aqui, eu tenho vídeos aqui no canal mostrando bastante como que é esse exame na casa da pessoa. Tem o vídeo também ali no meu site www.drfrancomartins.com.br. Reportado Polícia à Frente. Fácil também de se chegar a esse diagnóstico. Então, você vai levar esse aparelho para casa e vai sair o diagnóstico a partir dali e se inicia o tratamento, a programação. Preferencialmente, se você tiver a disponibilidade com o médico do sono, mas atualmente, com a difusão da informação, qualquer médico pode fazer esse tratamento, ok? Se você tiver dúvida aí ou tá nessa fila aí da bariátrica observando, deixa aí um comentário que a gente aí pode conversar sobre como minimizar o seu risco do seu procedimento para que você acorde são e salvo aí da sua cirurgia. E no pós-operatório também, se pessoas que tratam a apneia parecem ter melhor qualidade de vida e ter resultados mais adequados. Meu nome é Franco Martins, médico do sono. Um abraço. Tchau, tchau.